Nós vamos para a nossa entrevista de todas as tardes aqui. Hoje chamou a atenção porque o próprio Palácio do Planalto divulgou uma carta que teria sido enviada por Joe Biden, e trechos foram divulgados falando exatamente de ações cooperativas. De que maneira os países poderiam se aproximar sobre alguns temas. Claro e óbvio que o tema pandemia está na pauta, há uma preocupação flagrante com isso, tema do meio ambiente, entre outros temas. Nós vamos conversar com o professor Carlos Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e que sempre nos atende com muita gentileza hoje conosco novamente. Oi, professor, como vai? Olá, professor. Olá. Tudo bem? Professor Carlos Poggio conosco. Professor, essa carta enviada de Biden para o governo brasileiro, para Jair Bolsonaro, e falando em temas específicos, pandemia, meio ambiente, entre outras coisas, a gente pode imaginar que seja efetivamente algo de preocupação com o tema da pandemia e a situação vivida pelo Brasil, hoje superando números dos Estados Unidos e preocupando as principais nações sobre os mais variados aspectos, ou há uma questão política de mostrar que os Estados Unidos precisam, neste momento em que há uma preocupação mundial com o Brasil, mostrar soberania de alguma forma para um momento em que houve um certo dissabor entre as duas nações quando da eleição do presidente Biden? Bom, primeiramente, boa tarde, Ronald, Sônia, Verdante. Oi, Poggio. Na Rádio Bandeirantes, que eu fui pego meio de surpresa, eu não estava ouvindo a rádio antes, aí de repente vocês me chamaram, não tive a oportunidade de cumprimentá-los. Então, veja, Ronald, eu acho o seguinte, acho que você colocou muito bem, na verdade, eu não colocaria essa carta como algum documento muito importante, né? É uma carta que me pareceu bastante protocolar, né? Uma carta respondendo educadamente ao Bolsonaro, né? Ainda que o Bolsonaro tenha sido o último líder importante no mundo a cumprimentar o Biden pela sua vitória, ainda que o Bolsonaro tenha sido o único líder importante no mundo a dizer com todas as palavras que as eleições americanas foram fraudadas, o que poderia gerar algum tipo de reação mais forte da administração Biden. O que eu creio que essa carta representa é que a gente deve esperar uma administração Biden pragmática, uma administração Biden que vai privilegiar as suas relações com o Estado brasileiro, com o Brasil, mais do que propriamente com a figura do Jair Bolsonaro. Nesse sentido, nós temos uma mudança na abordagem que havia com o Donald Trump, né? O Bolsonaro olhava para a sua relação com os Estados Unidos como se fosse uma relação pessoal com o Donald Trump e vice-versa, né? Lembrando que o Trump não tinha o menor interesse no Brasil, nunca teve, mal mencionava o Brasil nos seus discursos, né? A não ser nas últimas vezes que ele mencionou o Brasil, foi para dizer quão ruim que estava a situação do coronavírus no Brasil, para ele poder comparativamente dizer que nos Estados Unidos estava melhor, né? Acho que é uma carta que claramente demonstra isso. É claro que o fato do Bolsonaro, uma carta mandada em fevereiro, que o Bolsonaro resolveu divulgar apenas agora. Sabemos muito bem quais são as razões que levaram o Bolsonaro a divulgar essa carta neste momento. Agora, há uma indicação, isso não foi falado na versão divulgada pelo Planalto, há uma indicação na carta de que sim, e isso me parece que é claríssimo, não há nenhuma dúvida em relação a isso. O Biden falou isso na campanha, o Biden falou isso depois que ele foi eleito. Tá, todas as fichas estão na mesa, né, que a administração Biden vai colocar prioridade na agenda com o Brasil na questão ambiental. Isso é um fato concreto, aparece na carta, aparece no discurso do Biden, apareceu durante a campanha. A grande questão é como é que o governo Bolsonaro vai reagir a essa nova posição do governo norte-americano. Oi, Poggio, tudo bom? Prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Tudo bom, Sônia? E justamente essa sua última frase muito importante, porque a ação do Ministério das Relações Exteriores, né, ela é básica, né, histórica. Dificuldade em se expressar, né, isso não é uma coisa menor
quando se trata de um diplomata, né? Uma das coisas mais importantes da diplomacia é a palavra, é você saber se expressar. Às vezes uma palavra mal colocada no ambiente diplomático gera um grande problema. E nós temos um ministro das Relações Exteriores que sequer sabe se comunicar adequadamente, nem em português, nem em inglês. Isso é um problema que ele tem de comunicação, não é um problema com a língua, né? Então, esperava-se que o Itamaraty tocasse, em certa medida, uma política externa mais ou menos normal, né, que vinha acontecendo nas últimas décadas, né? Só que o que a gente foi vendo é que esta área de política externa tornou-se alvo importante da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro, talvez porque os custos de intervir tanto nesta área fossem menores, né? Então, o que aconteceu é que aos poucos foi se desmantelando isso, né? Hoje você tem no mundo inteiro uma série de diplomatas que se sentem constrangidos, se sentem envergonhados com as declarações do presidente brasileiro, ao mesmo tempo que parece que o Ernesto Araújo é um dos ministros mais fortes do Bolsonaro, né? O Bolsonaro gosta muito do Ernesto Araújo e o Ernesto Araújo aplaude o Bolsonaro, segue muito bem as orientações do seu chefe, né? Então me preocupa, Sônia, isso que você fala, porque a gente vai ter que examinar, após este governo, quais foram os reais danos ao Itamaraty. Eu creio que o Itamaraty vai se recuperar, porque nós temos diplomatas muito competentes. Historicamente, o Brasil tem diplomatas muito competentes, o Itamaraty prepara muito bem os seus diplomatas, e eu creio que quando passar esta fase, acho que o Itamaraty vai se reconstruir, né? No entanto, que a gente tem visto, para ficar apenas num exemplo concreto, né, quem é da área de relações internacionais como eu conhece muito bem a FUNAG. A FUNAG é a Fundação Alexandre Guzmão, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores e produz uma série de eventos, artigos científicos, livros. Eu mesmo já participei de eventos da FUNAG, né, que reúne diplomatas, intelectuais, etc. Se a gente for ver, se quem está nos ouvindo for entrar agora na página da FUNAG e ver o que tem sido publicado, que tipo de evento tem sido feito, que tipo de gente tem sido chamada, é realmente algo que chama bastante a atenção, né? Então, acho que essa área é uma área que merece aí a nossa preocupação, a preocupação daqueles que estão preocupados com a política externa brasileira no longo prazo, não para esse ou para aquele governo. Professor Poggio e Zaidan, eu peço só um segundinho antes da pergunta do Zaidan para uma notícia que acaba de chegar e que a gente precisa levar ao ar. Twitter oficial do Major Olímpio comunicando a morte cerebral do senador. Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Assina ainda dizendo obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Esse o Twitter oficial do senador Major Olímpio comunicando a morte cerebral do senador depois de dias internado no Hospital São Camilo com a Covid-19, um quadro agravado, ele sendo entubado na última semana. Senador Ronald, que completaria no dia 20 de março 59 anos, natural de Presidente Venceslau, casado com a Cláudia Regina de Abreu Olímpio. Senador da República do Brasil desde 2009, pai da Mariana e do Fernando. Zaidan, desculpe interromper, a gente precisava dar essa notícia. Claro, nossa solidariedade à família do Major Olímpio. Agora, o Poggio, eu me lembro, no ano passado, nós conversamos aqui com você, inclusive durante a disputa eleitoral nos Estados Unidos e também depois, já com a vitória do Joe Biden. E, inclusive, perguntamos aqui a sua visão, porque depois do Jimmy Carter, que por razões muito específicas, né, se envolveu muito com a América do Sul, até porque ele foi fechando as torneiras das ditaduras e provocou, inclusive, ou ajudou a provocar o fim em cascata de ditaduras na América do Sul. Mas nenhum presidente, depois do Carter, se envolveu, digamos, de maneira empolgada com a América do Sul. Há sempre declarações amistosas, a importância estratégica, etc. Mas a dúvida é o que é a prioridade. Se é o Oriente Próximo, se é a questão de Israel, a Arábia Saudita, Irã, no Oriente Médio, a Síria, ou se é o Extremo Oriente, como dizia o Obama, né? A mudança de eixo para o Extremo Oriente, a questão chinesa, etc. E norte-coreana.
isso não há nenhum sinal, seja para tratar com um pouco mais de dureza, seja para tratar de maneira amistosa o governo brasileiro, não há nenhum sinal de que isso vai mudar, né? Ou seja, o Brasil, o tema Brasil parece ser bem periférico, seja no Departamento de Estado, seja diretamente na Casa Branca, não? Zaidan, concordo plenamente com as suas colocações, né? Eu acho que isso já é algo que vem de longa data, mesmo que presidentes inicialmente cheguem ao poder falando sobre o Brasil ou sobre a América Latina, com o tempo eles vão acabando se envolvendo com outros temas mais urgentes da política externa norte-americana, né? De fato, a América Latina não tem sido prioridade, o Brasil não tem sido prioridade, longe disso. O que a gente viu, se a gente inclusive examinar debates políticos, né, para presidente, o Brasil mal é mencionado, né? Razão pela qual até chamou a atenção quando o Joe Biden mencionou o Brasil no contexto da questão da Amazônia, né? Mostra que se o Brasil hoje é uma preocupação para o governo norte-americano, é uma preocupação unicamente para o governo Biden, para essa questão ambiental, né? O que eu vejo no governo Biden é que eles pretendem, neste momento, priorizar, isso ficou muito claro quando a gente examina, por exemplo, a primeira viagem do secretário de Estado norte-americano, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, e a primeira viagem que ele fez foi esta semana, né, inclusive está voltando agora, para a Ásia, né, foi para o Japão, foi para a Coreia do Sul. Não foi para a Europa, não foi para a América Latina, não foi para nenhum outro lugar, ele foi para a Ásia. Porque a preocupação na cabeça do Joe Biden neste momento, a preocupação estratégica daqueles que pensam as relações internacionais dos Estados Unidos é com a China. Este é o grande tema da política externa norte-americana e creio que vai continuar a ser um grande tema pelos próximos anos. Então o Biden pretende reatar relações com esses países asiáticos como forma de enfrentar a China de maneira multilateral. Portanto, eu quero dizer com isso o seguinte: o Brasil só vai gerar algum interesse para os Estados Unidos dentro desse novo contexto, na medida em que isto se conecte com essa questão da China. Então, por exemplo, quando a gente for fazer o leilão do 5G, talvez aí os Estados Unidos olhem para o Brasil porque eles estão preocupados que o Brasil vai comprar tecnologia chinesa. Então, creio que só dentro desse contexto e a questão ambiental, que é um tema doméstico importante para os Estados Unidos, o Brasil vai gerar algum interesse. Fora isso, não vejo nada diferente desse padrão que você colocou muito bem, que vem pelo menos desde a administração Carter, né? Mesmo para a administração Carter, era conveniente olhar para a América do Sul para reforçar aquela agenda que o Carter colocou de direitos humanos. Então, não me parece que isso tende a mudar, ainda mais nesse contexto de uma disputa geopolítica muito mais ampla, que é o que interessa a política externa americana nesse momento. Agora, o Brasil tem uma importância comercial, não é? Como país capaz de fornecer comida, inclusive para o gigantesco mercado chinês, consegue colocar produtos industrializados, manufaturados nos Estados Unidos e tem o seu tamanho, a sua população, a sua economia influi no que acontece na América do Sul, quer dizer, não é um país irrelevante. Não é complicadíssimo que, por exemplo, quando a gente olha para o cenário 2022, há muitas opções, sem dúvida, mas a própria imprensa já trabalha com o cenário Bolsonaro-Lula, etc. A política externa do Bolsonaro, você escancarou há pouco, inclusive as posições do chanceler Ernesto Araújo. E do lado do PT, a gente continua ouvindo declarações insistentes, por exemplo, da Gleisi Hoffmann, né, que sempre trata a Venezuela, a ditadura venezuelana, como democracia. Não há uma infantilidade dos políticos brasileiros, desses atores, quando tratam de questões internacionais, uma infantilidade incompatível com a importância razoável que o Brasil tem no cenário internacional? Zaidan, eu concordo também com o que você disse no seguinte sentido. Eu acho que existe, não sei se é uma infantilidade, eu digo talvez uma ingenuidade, ou talvez o brasileiro não olhe tanto para o exterior, né? A gente, por exemplo, se a gente for examinar os nossos debates presidenciais no Brasil, a gente fala muito pouco de política externa, né? Os temas que dominam qualquer debate político, os temas que animam as discussões nas redes sociais,
são temas domésticos, né? São questões de ordem doméstica. O Brasil é um país que olha muito pouco para fora. Aliás, o Brasil é um país muito fechado, né? Se a gente olhar, apesar do Brasil ser uma potência comercial, se a gente olhar com relação ao PIB, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, né? E um dos países mais fechados da América Latina. A gente ainda é um país muito fechado para o mundo, né? E não se abre muitas vezes para isso. E aí nós temos um problema que é de ordem oposta. Quer dizer, quando você tem qualquer um dos lados elogiando ditaduras, é algo que a gente deve ter algum problema. Eu acho que essa questão da Venezuela talvez seja um dos temas mais delicados da esquerda brasileira, né? Me parece que não soube lidar com isso por uma certa parte da esquerda brasileira, né? Tem uma parte importante da esquerda que já entendeu o que representa a Venezuela de hoje, mas uma certa parte da esquerda brasileira parece que tem dificuldades em lidar com esse tema e que muitas vezes é colocado, mas é uma questão externa, não tem a ver com a gente. Não, é algo que me parece relevante, né? Eu acho que se de fato você diz que a Venezuela é uma democracia, ou que a Venezuela é um sistema interessante, isso nos leva a algumas conclusões que talvez você pense que seja algo que vale a pena aplicar no Brasil também. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com um amadurecimento político, né? Nós somos uma democracia muito jovem. O Brasil ainda é uma democracia muito jovem, né? Temos aí poucas décadas aí de abertura democrática e eu acho que nós estamos amadurecendo. Essa troca de poder, essa experiência que a gente tem com outras forças políticas, eu acho que tudo isso ajuda a amadurecer o brasileiro no voto. É claro que é um problema no mundo inteiro em relação à democracia, né? A qualidade dos líderes que têm sido eleitos, por uma série de razões, mas acho que não há outro caminho a não ser a gente experimentar essas coisas, fazer esses debates, né, que são coisas importantes para criar uma certa cultura política mais madura, né? Acho que o Brasil ainda está engatinhando nesse aspecto, nós estamos ainda aprendendo a lidar com algumas questões que são essenciais nessa discussão política. Então, Pode, a gente, ultimamente o aceno do governo brasileiro, Estados Unidos, Israel, Japão, a Europa foi esquecida, né, nessa troca que você está mencionando e, inclusive, agora, com o cenário da Covid-19, essas parcerias elas deveriam estar acontecendo de uma forma mais acelerada por dois motivos, os econômicos, obviamente, e também na questão das vacinas. Eu gostaria que você comentasse isso. Sônia, veja que em 2019, né, o governo Bolsonaro celebrou aí uma alegada vitória, né, que é uma negociação já de muitos anos, né, já vinha de praticamente 20 anos, que foi o propalado acordo comercial Mercosul-União Europeia, né, o que deu aí talvez um ímpeto para que houvesse talvez uma relação mais próxima do Brasil com os países europeus, né, e colocasse importância com os países europeus. No entanto, você passou a ter um comportamento do presidente da República muito inadequado, né? Criticando Angela Merkel, falando mal do Macron, da esposa do Macron, criando uma série de atritos absolutamente desnecessários e não levando em consideração que para os europeus, veja, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de política europeia, de União Europeia, sabe que para os europeus o aspecto comercial é um aspecto relevante e importante, mas nos acordos que os europeus costumam assinar com outros países, há uma série de outros elementos que são levados em consideração. Questão de transparência, questão de corrupção, questão de meio ambiente, questão de direitos humanos, que são todos temas de ordem não econômica, mas que, do ponto de vista dos negociadores europeus, são importantes. Por que eu estou dizendo isso? Qual foi o resultado? O resultado, portanto, é que aquele acordo que parecia ter sido fechado em 2019, hoje ele parece mais distante do que nunca, porque ele ainda tem que ser ratificado pelos devidos parlamentos. E já há uma série de movimentos na Europa contrários a esse acordo. É evidente que a gente já teria movimentos contrários por parte de setores mais protecionistas. Tem muita gente na Europa que está preocupada com a concorrência agrícola brasileira. Só que esta reação contra o Brasil se torna ainda mais forte, você busca ainda mais justificativas, quando você tem um presidente cuja imagem, pelo menos do ponto de vista do europeu, é a imagem de alguém que não se preocupa com a questão ambiental, que não se preocupa com a questão dos direitos humanos. Isso cria uma má vontade perante esses nossos aliados europeus. Então, acho que isso é mais um problema, Sônia, dessa nossa política externa, né, que é uma política externa que não está muito claro qual que é o objetivo estratégico, né? Como é que você faz uma política externa arrumando briga com os chineses, arrumando briga com a administração americana, arrumando briga com a Argentina, que são os nossos principais parceiros, né? E aí você também cria atritos com os europeus, sobra o quê para o Brasil, né?
Então, me parece muito complicado você ter uma política externa que não coloca um objetivo estratégico importante para além de declarações ou de ações de ordem ideológica para animar sua própria base do ponto de vista doméstico, mas que traz pouquíssimos frutos benéficos para o Brasil em termos concretos. Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país que precisa de recursos, nós somos um país que precisa de relações boas com uma série de países para nos desenvolvermos, né? Não me parece que o atual governo enxergue a importância de uma política externa razoavelmente competente. Carlos Poggi, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, muitíssimo obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes costumeira. A gente se fala em uma próxima. Muito obrigado, boa tarde a todos.